colegas professores! Hoje teremos mais uma aulinha do grupo de aulas 9. Vamos ver 4 ideias de composição de transformação. A ideia de acrescentar e acrescentar, a ideia de retirar e retirar, a ideia de acrescentar e retirar e a ideia de retirar e acrescentar. Poderia ter outras combinações, mas aí fica a critério do professor da turma. Ele pode fazer 3 ou mais combinações em um mesmo problema, ou ir aumentando a complexidade com a frequência que achar mais adequada para a sua turma. Então vamos lá? Para o primeiro exemplo, 2 transformações positivas. Nesse problema, por exemplo, há 26 carros em um estacionamento. Se chegarem 18 carros, quantos carros ficarão estacionados? Complete para calcular. Letra B. Se além dos 18 chegarem mais 54 carros, quantos serão? Bom, então vamos lá. Já havia uma quantidade, 26 carros, no estacionamento. Chegaram, entraram, acrescentaram outros 18, modificando positivamente o total existente. Se chegarem mais 54, haverá uma nova transformação positiva no total de veículos estacionados. Nesse problema, a incógnita é D e está no final, ou seja, A mais B mais C igual a D. Então, teríamos 26 mais 18 mais 54 igual a D. Claro que a criança deve fazer 2 adições, cada uma com 2 parcelas, como está solicitado no problema. Mas vale destacar a possibilidade da adição com 3 parcelas, dando essa ideia de acrescentar e acrescentar. Agora vamos ver um problema com a ideia de retirar e retirar. Dentro de um veículo escolar, havia 9 crianças. Na primeira parada, desceram 3 crianças e na segunda, 5 crianças. Quantas crianças ficaram no veículo após a primeira parada? Quantas crianças ficaram no veículo após a segunda parada? Então, vejamos. Havia uma quantidade de 9 crianças no carro. É a quantidade inicial. Primeiro, desceram 3. E depois desceram 5. Observamos aqui 2 transformações negativas. Nesse problema, a incógnita também é D e também está no final. A menos B menos C igual a D. 9 menos 3 menos 5 igual a D. Claro que a criança deve fazer 2 subtrações, como está solicitado no problema. Mas vale destacar para você, professor, a sentença matemática que está ocorrendo, ou seja, 2 transformações negativas sucessivas. Agora nós vamos ver um problema que ocorrem 2 transformações, uma positiva e outra negativa. Uma de acrescentar e depois de retirar. Vejamos. Andréia tinha 23 figurinhas. Ganhou 16 do seu tio e deu 18 para seu irmão. Com quantas figurinhas Andréia ficou? Observe que Andréia tinha uma quantidade inicial, 23 figurinhas. Ela ganhou, acrescentou outras, modificando positivamente o total existente. Mas depois ela retirou do que tinha 18. Agora ocorreu uma transformação negativa. Nesse problema, a incógnita é D e também está no final. A mais B menos C igual a D. 23 mais 16 menos 18 igual a D. A criança irá fazer 2 operações, uma de adição e outra de subtração, em um mesmo problema. Agora, nós vamos ver um problema que tem 2 ideias, retirar e acrescentar, ou seja, sofre primeiro uma transformação negativa para depois sofrer uma transformação positiva. Vejamos o exemplo. Um avião voava a uma altura de 8.000 metros.
desceu 1.400 metros devido a uma turbulência e depois voltou a subir 2.700 metros. Em que altura ele ficou? Então, observe o seguinte, a situação inicial era de 8.000 metros de altura. Ele desce, abaixa, diminui 1.400 metros, ou seja, ocorre uma transformação negativa. Depois ele sobe, ele ganha 2.700 metros, que é uma transformação positiva. Então, são duas modificações na medida inicial. Nesse problema, também a incógnita é D e também está no final. A menos B mais C igual a D. 8.000 metros menos 1.400 metros mais 2.700 metros igual a D. A criança irá fazer duas operações, uma de subtração e outra de adição, no mesmo problema. Então, essa foi a quarta ideia do campo aditivo anunciada na aula 9. Cada vez mais fica evidente a importância de trabalhar a interpretação de texto no ensino de resolução de problemas. Concorda? Voltemos aos probleminhas das bolas na piscina no final da aula 9, daqueles 5 probleminhas. Lá não tem nenhum com combinação de transformações. Você consegue criar um com base naquele contexto e enviar para esse canal? Pode ser na parte referente aos comentários, ok? Bom, fiquem ligados nesse canal Edmate. Na próxima aula, na aula 9E, nós vamos explorar a ideia de juntar, ok? Até lá!